E hoje, a gente aqui no Mais Geek está focado em traduzir quase que literalmente os termos do mundo otaku que você pode encontrar quando você tentar entrar, você que está entrando aí, dando os primeiros passos nos animes e nos mangás. Não é, Thaís? No primeiro bloco a gente já falou um pouco sobre alguns dos termos mais utilizados ali na rodinha dos amigos, então olha, para mais dicas, continua com a gente, porque a gente ensina a ser descolado, ensina a ser kakoi. Kakoi! Mas agora a gente vai falar, acho que de um termo que é um dos, talvez, mais em alta nos gêneros ali dos animes, Clay? Pois é, a gente vai falar dos Isekai. Dentre os assuntos mais abordados na criação de um anime atualmente, o Isekai vem ganhando destaque no imaginário do fã. Jovens insatisfeitos com as suas vidas que ganham uma segunda chance no mundo de fantasia, no qual ele se transforma no herói da profecia que vai salvar a todos. Ou quase isso. Cara, esse é um termo que não era para ser tão difícil assim, mas causa confusões. Mas graças a Kami-sama, temos aqui um especialista em Isekai. Pois é. Olha lá, ó. Eu posso dizer que ultimamente eu estou... Socorro aí do Cleiton de Isekai. Pelo menos Isekai eu posso falar que socorro aí do Cleiton. Hoje em dia eu estou um pouco mais seletivo com os Isekai. Assim, agora meu paladar para Isekai ficou um pouco mais refinado. Só agora? Só agora. Gente, tem umas baciadas de Isekai que às vezes eu falo, Senhor amado. Mas é que nem o vinho Isekai, Thaís, assim, tipo, você vai ficando mais velho, você vai começar a apreciar com o tempo. Ah, você é o vinho, não o Isekai. Exatamente. Entendi. Sacou? Então, ó, você vai ficando mais velho, você vai aprendendo a apreciar algumas nuances. vamos explicar pra galera o que é Isekai. Assim, literalmente Isekai é outro mundo, mas não é só isso, né? É, exatamente. Não é só isso. Assim, o Isekai, como o Jefferson falou já no primeiro bloco, o Japão adora, assim, colocar várias terminologias, né? Em muitas... Criar gêneros, dividir o público dele. Assim. O Isekai, hoje em dia, no Japão, assim, tem, assim, literalmente centenas de subgêneros, assim. Mas é tudo Isekai, tá? Então a gente não vai se aprofundar muito nesses subgêneros. Um dia, quem sabe, a gente vai, mas fique sabendo que eles são categorizados em, sim, vários subgêneros, né? Mas todos são Isekais, todos têm a matriz comum, que é o herói, né, ou o protagonista, a protagonista, é enviado para um outro mundo que não é o dele. E é isso. Muito importante, inclusive, para fazer essa distinção, fantasia nem sempre é Isekai. Naruto, por exemplo, é Isekai? Não é Isekai, Naruto. Parece, mas não é. Por exemplo, Lodoss War também não é Isekai. Que tem tudo de fantasia ali, mas é o mundo deles. Eles não vão para outro mundo e ninguém vem pro mundo deles, né? E isso é muito comum a galera confundir, porque muitos Isekais, eu diria que pelo menos 90% dos Isekais que são criados no Japão usam fantasia, aquela fantasia medieval, para o rapaz viajar ou a menina viajar para outro mundo. Então, muita gente fica achando que todo anime de fantasia também é Isekai. Eu acho que, na verdade, não é. A maneira mais fácil de lidar com o Isekai, o que ele é de fato, é pensar no escapismo. No escapismo do cara que gosta da obra e quer conhecer uma história em que ele possa ser o protagonista. Porque é a história de um cara do mundo real, que tem a vida normal. É muito importante isso, ele ter uma vida normal, ele não se destacar em nada quase sempre, né? Porque existem exceções. Né? Ser um salário um cara que trabalha todo dia, vai pra casa, volta pra casa, é tímido, não tem muitos amigos, não sai de casa, e aí, de repente, da noite pro dia, acontece, ele acorda em outro mundo, só que é um mundo que ele sempre quis viver. Normalmente também tem isso, né? É um mundo onde as regras dos jogos funcionam, ou ele tem poderes, ou ele precisa salvar alguém, enfim, é a fantasia realizada de alguém insatisfeito com o próprio mundo. Isso é um conceito básico, primordial para um Isekai. É o curioso porque justamente o Isekai é um gênero muito popular lá, porque muitas pessoas se identificam. O Japão, ele tem assim meio que uma cultura já de homogeneizar muito as coisas. Então as pessoas que frequentam colégios tem que ser sempre de uniforme, as meninas têm que ter determinados cortes de cabelo, tem que ser sempre uma cor de cabelo natural. Você é incentivado a sempre não se destacar. Nas empresas também, o código de vestimenta.
Então, realmente, é um gênero popular lá porque muita gente se identifica. Porque quem não quer ser o protagonista da própria história e ser uma pessoa que faça diferença naquele mundo, num mundo que ela possa se destacar, já que na vida real ela não pode. Então, cara, deu muito certo. O Japão, cara, criou tanta história de tantas formas iguais, mas diferentes, né? Por exemplo, aí se a gente pegar Guerreiras Mágicas de Re-Earth, por exemplo, que passou aqui já, e que tem as meninas do colégio, que aí sim, elas não se destacavam muito, mas elas também não eram as perdedoras, que no caso dos isekais mais modernos. Você botar aí pra pensar. Um isekai também, né? Um isekai também foi levado para outro mundo de uma forma completamente abstrata. Mas a gente tem, por exemplo, aí um que se destacou muito, principalmente aqui no Brasil, e que já segue uma temática mais tecnológica, que é o Sword Art Online. É um isekai. Que esse trabalha todos os pontos relacionados ao típico garoto que se sente um perdedor, que não tem nada na vida e se afoga no joguinho. Na verdade, eu achei curioso colocarem Sword Art Online aqui, porque tem gente que acha essa uma discussão meio polêmica, se Sword Art Online é um isekai ou não é. Eu considero que é, porque a consciência, todo jogo acontece ali no videogame. Apesar do protagonista estar deitadinho, bonitinho na cama caminha dele. Mas é o importante, inclusive já que vocês entraram nesse assunto, o que um isekai normalmente tem? Então a gente tem a pessoa que não se destaca no mundo real. Nós temos uma morte inesperada. Nós temos uma chance de começar num outro mundo que ela vai fazer a diferença. Às vezes não é morte, às vezes a pessoa só é realmente transportada. Às vezes ela é invocada por outro mundo. Bom. Olha, mas eu acho que o que é mais comum em todas essas histórias, não vamos generalizar, obviamente, mas eu acho que o mais comum presente em cada uma é que vai ser o herói da lenda, o herói chamado, o herói que vai fazer a diferença e vai salvar aquele mundo. Exato. E o harém. Não, harém não. O harém entra pior que o harém entra de vez em quando. Guerreiras Mágicas. É o harém reverso. Mas é que o Guerreiras Mágicas é o ponto fora da curva, mas 99% de isekai hoje em dia tem, infelizmente. É que cada uma delas tem um parzinho já, né? Nesse. Não é um harém. Eles não brigam por um cara, né? A Hikaru briga por 2. Então ela tem. A Hikaru tem um harém? Já é considerado. É real isso? Briga mesmo? Eu não sei. Tem, pô, o Lantis e o Eagle. É verdade. Então é harém, tá? Não, 2 caras é um harém? É harém. Mais do que um, já é. Louco, gente. Tá triste a vida, né? Tá boa a vida dela, isso sim. Queria dizer não. Harém, assim, reverso, que eu posso citar o exemplo, é o... Todo isekai precisa ter um nome grande? Cara, parece que hoje em dia pré-requisito, pré-requisito, né? É uma obrigação. Antigamente não, era muito mais de boa, mas de uns tempos pra cá, todo isekai tem nome grande, cara. E é difícil lembrar. Então, eu acho também. O bom é que eles lançam os diminutivos, né? Sempre. O ReZero mesmo, é ReZero, Start a New Life in Another World. Konosuba, né? O Konosuba é o... Konosuba, é verdade. Isadora. O ReZero qual que é? Eu só chamo de ReZero, na verdade. Eu não chamaria de outra coisa. Mas o Slime, que o Cleiton gosta... That time I got reincarnated as a slime. Mas no japonês nem é tão grande, que tem Sei Shitara Slime da Taken. E aí, acontece, os caras agora já perderam a mão, né? Acho que antigamente eles até escolhiam com os títulos menorzinhos, mas hoje em dia... Hoje em dia eu tenho um probleminha, assim, com Isekai, porque parece que é um monte de... a mesma coisa. É difícil hoje em dia você pegar um Isekai que ele se destaca, ou que seja diferente, tipo Re-Earth. Sim. Ou então... É porque a maioria, hoje em dia, eu tenho a impressão de que é um anime em que a pessoa encarna num mundo em que tem o videogame. Tem a subida de level, tem os slimes, você tem essa ali temática é complicada. E aí eu dei uma cansada, na bem da verdade. Mas eu concordo com você, eu acho totalmente normal isso, porque realmente tá saturando. Tá chegando num ponto que, cara, você tem, assim, a gente falou de shonen, de shoujo, não sei o que lá. Você pega os animes da temporada, que no Japão é dividido em 4 temporadas geralmente por ano, tem a metade da temporada. Aí você cai. De todas as temporadas, não é de uma, de todas elas, entendeu? Esses animes que começam com o personagem principal entrando num mundo de realidade aumentada pra jogar algum game de vida ou morte, vocês acham que poderia entrar numa questão de Isekai? Por exemplo, aquele sem saída, aquele que eles lutam no... o Tenko Shipan, que é no terraço dos prédios.
Ele não parece, mas eu acho que ele é um Isekai também. Porque você vai pra um outro lugar, né? Você não consegue voltar. É que nem o Alice em Borderlands, que é o mesmo lugar e não é o mesmo lugar. Mas o Alice é um Isekai total, né? Então, mas não dá pra saber, porque eles estão no Japão também, ao mesmo tempo. Mas é o outro. Os mesmos lugares, né? Tokyo Revengers. Eu ia muito... Sabe o que eu ia falar? Tokyo Revengers entraram, acho que na mesma categoria de Nuyasha, por exemplo. Que Nuyasha, querendo ou não, ela tá no Japão ainda, só que ela tá no passado. Mas ela não tá no mundo que é o dela. É o mesmo mundo dela, só que no passado. Não, então, mas não é a realidade que ela está habituada. Exato, só que ela vai... Exatamente, só que é um Isekai. E aí, isso configura como Isekai? É Isekai de tempo, Toki. Então. Aí, ó. Então, Tokyo Revengers também é Isekai. Tokyo Revengers, Erased. Mas eu concordo, esse é legal falar da Thais ter falado, e só pra gente encerrar, eu concordo que eles precisam dar uma parada. Eu mesmo fiquei brincando que hoje em dia eu tô bem mais assim que o Isekai, porque eu realmente tô assim, eu pego o que eu acho que vai ser um pouco diferente. Porque enjoou mesmo, você chega num acaba o tema, né? Tipo, tem que ser muito criativo, tipo muito. Da Catarina, né? Que a Tá falou agora no programa, que é a história de uma menina que entra no jogo, mas ela entra no jogo que ela gosta muito de jogar, mas como a vilã, sabe? Tem que ter o twist, tem que ter a mudança de paradigma pra falar, poxa, eu acho que vou dar uma chance. O anime que eu tava curtindo na última temporada, que era o cara que não tem poder nenhum, ele vai fazer uma reforma agrária no... Pelo amor de Deus, Cleiton. Eu acho muito legal, cara. Porque o cara, ele simplesmente, o negócio dele é ser administrador do reino. Nossa. É muito legal, cara. É um anime sobre burocracia. Vocês aí julguem se é interessante ou não. Tem um meme, tem um meme que existe, sabe? Tem um meme que existe existe anime e mangá de tudo. Isso é a prova. Exatamente. Isso, muito legal. É muito legal. Ok, gente, depois dessa discussão tremenda, o Mais Geek de hoje vai ficando por aqui. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais para não perder nada do que a gente posta lá. A gente espera vocês no Mais Geek e para assistir mais Dragon Ball Super amanhã. Vamos ficando por aqui e até o próximo programa.